Alerta Geral. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui no Bate-Papo Político. A remoção de oficiais da Justiça Estadual entre comarcas gera apreensão para os servidores do Judiciário que temem infecção pela Covid-19. Medida do Tribunal de Justiça mostra ao mesmo tempo a carência de oficiais de justiça em Fortaleza e principalmente em cidades do interior do Ceará. As informações com Carlos Silva. A remoção de 26 oficiais de justiça estadual entre comarcas do estado gera apreensão entre os servidores designados para o trabalho temporário no período da pandemia da Covid-19. Os servidores são lotados na capital e em cidades do interior. A portaria 571, assinada pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde Pinheiro, e publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial, define o período de 10 a 28 de maio para a atuação dos servidores no interior do estado. Mesmo com a medida sendo anunciada com um mês de antecedência para ser executada, o temor manifestado nos bastidores do judiciário é que nesse período a imunização não seja tão expressiva para proteger servidores ou trabalhadores expostos a riscos de infecção pela Covid-19. A portaria da presidência do Tribunal de Justiça estabelece ainda que a remoção dos oficiais de justiça contemplará as comarcas de Acopiara, Iracema, Jaguaruana, Jaguaretama, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Pedra Branca, São Benedito, Santa Quitéria, Senador Pompeu, Solonópole, Tauá e Quixadá. Segundo o texto da portaria, em seu artigo 2º, os servidores farão jus à percepção de diárias correspondentes aos dias efetivamente trabalhados na comarca em que foram designados. Cada servidor, conforme ainda a portaria, em observância aos princípios da finalidade, moralidade e economicidade na prestação de contas, deverá apresentar, no final do período, as devidas comprovações dos dias de efetivo trabalho na comarca em que atuou em designação. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A medida gera muita preocupação entre os oficiais de justiça do estado do Ceará. A remoção de servidores entre diferentes comarcas, mesmo sendo programada para o mês de maio, não deixa de ser preocupante porque mesmo que diminua o número de contaminados, nós ainda vamos ter o vírus circulando, o que coloca em risco a saúde de quem lida no dia a dia com o público. Sobre esse assunto, o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Wagner Venâncio, está aqui no Jornal Alerta Geral. Wagner, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como o Sindicato dos Oficiais de Justiça acompanha essa decisão do Tribunal de Justiça de promover a remoção de servidores nesse cenário da pandemia da Covid-19? Bom dia! Bom dia, Luziano. Bom dia, ouvintes. O Sindicato dos Oficiais de Justiça tem acompanhado, sim, essas portarias publicadas pelo Tribunal com designações temporárias. A publicação destas portarias, como agora do dia 9, onde remove de forma temporária mais de 20 oficiais de justiça para o interior, é a demonstração clara, inconteste, da carência de oficial de justiça que existe no estado de Ceará. A conclusão a que se chega com essas portarias nada mais é do que a necessidade urgentíssima de se fazer concurso público para prover as comarcas com o quantitativo necessário de oficiais de justiça para dar vazão às rodas judiciais. Nós temos 3 comarcas sem oficial de justiça: Jaguaretama, Iracema e São Benedito. E aqui em Fortaleza há 23 rotas sem oficial de justiça. Então, a primeira conclusão que se chega é isso, a demonstração clara que exige a realização de concurso público, porque a defasagem de pessoal de oficial de justiça é gritante. Presidente Wagner Venâncio, o sindicato chegou a fazer ponderações com a direção ou junto à direção do Tribunal de Justiça sobre as condições sanitárias adversas para a transferência dos oficiais de justiça? Nós ponderamos, já solicitamos à desembargadora Nailde a suspensão de toda e qualquer
designação temporária. Como não estamos conseguindo resolver em nível de tribunal, nós estamos indo ao CNJ. Nós já temos um pedido de providência que tramita no Conselho Nacional de Justiça, onde a gente solicita ao conselheiro uma liminar que venha a suspender essas designações temporárias. Por quê? Porque nós entendemos que a grande preocupação é o recrudescimento da pandemia, onde nós, oficiais de justiça, pela natureza do nosso cargo de atividade predominantemente externa, nos torna um potencial vetor, receptor e transmissor. E no momento em que você determina que um oficial de justiça desloque de uma cidade para outra, é colocar em risco exponencialmente muito grande o oficial, no sentido de se contaminar ou de contaminar alguém. Haja vista que um oficial que vai designado para uma comarca onde ele nunca trabalhou, ele não conhece ruas, ele não conhece a zona rural, ele vai ter que pedir informações na cidade, o que isso provoca um contato maior com pessoas, portanto uma exposição muito maior ainda, no sentido de você ter que buscar informação e você correr o risco de contaminação e de ser receptor e ser transmissor desse vírus. Presidente, a maior preocupação com essa remoção é o risco que oficiais de justiça passam a enfrentar de serem contaminados ou mesmo de transmitirem o vírus? Nós entendemos que a grande preocupação é a preservação da saúde. Nós não temos vacina, nós ainda não estamos em grupo prioritário e a gente entende que é contraproducente essas designações temporárias, principalmente nessa conjuntura de pandemia, onde você coloca em risco a saúde de um profissional, colocando em risco por via de consequência seus familiares e o próprio jurisdicionado. Estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado, Wagner Venâncio. Wagner, quando você fala que houve ponderação, mas o sindicato não conseguiu demover a presidência do Tribunal de Justiça para reavaliar a remoção dos servidores, os oficiais de justiça têm outro caminho para recorrer e tentar derrubar essa medida? O sindicato tem acompanhado. Nós já solicitamos a revogação desta portaria internamente, juntamente ao Tribunal de Justiça. Não logramos êxito e temos uma provocação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Entramos com um pedido de providência, com pedido de liminar para o conselheiro determine a suspensão imediata de todas as designações temporárias em face desse risco dado o recrudescimento pandêmico. Além dessa ação junto ao Conselho Nacional de Justiça, o Sindicato dos Oficiais de Justiça ainda tem expectativa de conseguir êxito nessa luta dentro do próprio Poder Judiciário do Ceará? Estamos provocando a Corregedoria do Tribunal de Justiça, já que faz parte do seu mistério de atribuições ao Corregedor-Geral, que provoque o tribunal para realizar concurso, porque isso é um paliativo. Um oficial de justiça chegar a uma cidade para passar 5 dias onde não conhece, que produção ele vai ter? Então, a gente tem ponderado, a gente tem discutido com a administração, mas, lamentavelmente, não temos logrado êxito. O que nos resta é convocar a categoria para uma Assembleia Geral, onde a gente deve tomar uma decisão firme acerca desse assunto, conjunto sindicato com os oficiais de justiça de todo o Estado, para preservarmos a nossa saúde. Nós não queremos dificultar, e não é o nosso papel, dificultar o desempenho da prestação jurisdicional. Muito pelo contrário, nós somos os únicos servidores do Poder Judiciário que estamos nas ruas mesmo com a pandemia. Mas entendemos ser contraproducente determinar que oficiais se desloquem para comarcas do interior, aumentando o risco de contaminação e, fundamentalmente, ter um trabalho que não vai render. É um paliativo que não resolve. Nesse sentido, a gente espera que o Conselho Nacional de Justiça venha conceder a liminar, determinando a suspensão imediata dessas disposições temporárias. Presidente Wagner Venâncio, para finalizar a nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, houve por parte do Sindicato dos Oficiais de Justiça surpresa com essa portaria, uma vez que a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça, integra o Comitê Estadual de Enfrentamento da Pandemia, onde são recomendadas as medidas de restrições de atividades no setor público e também na área privada. A desembargadora Nailde, presidente do Tribunal de Justiça, a quem tenho um profundo respeito, faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid, juntamente com os chefes dos demais poderes e
demais autoridades. E lá se discute a formatação dos decretos governamentais. Nesse sentido, todos que lá participam sabem do recrudescimento da pandemia e das restrições de locomoção, o que justifica a não possibilidade, nesse momento, de estar determinando designações temporárias para que o servidor se exponha ao risco de contaminação. Gostaria também de esclarecer que os oficiais de justiça designados são do interior e da capital, sendo que os colegas do interior há muito tempo vêm enfrentando essas disposições temporárias para suprir lacunas em comarcas, que disse, e repito, o que resolve é concurso público, porque isso é um paliativo que nada resolve, e na atual conjuntura é um paliativo que leva um risco muito grande de contaminação aos colegas que estão sendo determinados proceder a essas disposições temporárias. Portanto, a gente espera que o Conselho Nacional de Justiça, sensível às colocações exposta por nós com as devidas fundamentações, venha conceder a liminar e suspenda esse ato administrativo de disposições temporárias recentemente publicado agora no Diário da Justiça. Você, ouvinte, internauta, acompanhou essa entrevista com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Wagner Venâncio, falando aí sobre essa medida do Tribunal de Justiça para transferência temporária, para remoção temporária de oficiais de justiça. Mas o assunto continua aqui no bate-papo político. As dificuldades no judiciário da região da Ibiapaba. Advogados denunciam que em São Benedito falta oficial de justiça desde o mês de abril de 2020. Carlos Alberto. A falta de oficiais de justiça em comarcas do interior do Ceará, como acontece em cidades da Ibiapaba, gera prejuízos à população, principalmente para quem sofre com a lentidão no julgamento de processos, uma vez que, sem um servidor para realizar as diligências, os processos não andam. A falta de servidores nessa área gera ainda uma outra preocupação. Além dos prejuízos que sofrem em termos de remuneração, uma vez que, sem resultados, não tem a contrapartida pelos serviços realizados, os advogados amargam cobranças de quem os contratou, porque muitas vezes os responsabilizam pelos processos que não andam, quando na realidade a culpa não é do advogado, mas sim do próprio Poder Judiciário. O quadro é tão preocupante que advogados que atuam na região da Ibiapaba deflagraram uma campanha para denunciar o descaso do Poder Judiciário cearense com a falta de oficiais de justiça em comarcas do interior. E, ao mesmo tempo, com milhares de pessoas que não veem os seus processos andando. A campanha, com mensagens em placas de outdoors, carrega a seguinte frase: procura-se oficial de justiça para a comarca de São Benedito. A campanha é assinada pelo movimento independente da Advocacia Ibiapabana, chamando a atenção para o município de São Benedito, que há um ano, desde abril de 2020, não tem oficial de justiça. Com informações da região da Ibiapaba, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, faz sentido, sim, a preocupação exposta pelos oficiais de justiça do Ceará. 2 pontos nessa questão. O temor de contaminação pela Covid, uma vez que, pelas projeções do cenário da pandemia, em maio vamos continuar com um alto índice de casos da doença. E o segundo ponto, Beto Almeida, é o diagnóstico do presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Wagner Venâncio, ao dizer que a remoção é um retrato da grande carência de oficiais de justiça nas comarcas do interior, como relatou também o nosso correspondente Carlos Alberto. A entrevista do presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, dizendo ela é muito esclarecedora. Existe sim o temor de contaminação da Covid, é real, inclusive porque o cenário da pandemia não indica que haverá um arrefecimento em maio. Nós não teremos ainda um quadro de vacinação que garanta segurança para se distribuir pessoas caminhando aí pelo interior, indo para diversas comarcas e que não, de fato, não corra o risco de sair de lá infectado ou de levar infecção durante essas atividades, por mais cuidado que se tenha. O segundo aspecto é que fica muito claro que ao tomar medidas como essa, num cenário de restrição, nessa pandemia que se recomenda inclusive o distanciamento social, é muito claro de que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem sim um quadro deficitário de oficiais de justiça. Aliás, não precisa ir muito longe não. Ele já disse aí que nós temos 3 comarcas hoje no Estado do Ceará que não tem a presença de nenhum
oficial de justiça e que aqui na capital temos sim também um quadro deficitário. Mandar profissionais de oficiais de justiça, por exemplo, mesmo de forma temporária, cumprir esses seus mandados no interior é um risco. E a doutora Anaílde, que é a desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, tem conhecimento disso, claro, porque ela inclusive participa, ela é membro do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid. Tem ali semanalmente os encontros com os técnicos, com os cientistas, conhece a realidade. E com certeza, ao tomar uma decisão dessa, eu imagino que a doutora Anaílde esteja pesando os prós e os contras, o risco que existe ao tomar essa decisão. E aqui eu venho um questionamento, Luziano. A gente sabe, por exemplo, que durante a pandemia é possível os oficiais de justiça, fazer o cumprimento desses mandados de maneira virtual. Inclusive, por exemplo, fazendo a notificação dos citados pelo WhatsApp, por exemplo. Por que isso não pode ser feito dessa forma, pelo menos durante esse período da pandemia? É um questionamento que fica aqui, por exemplo. Jornalista Beto Almeida, para finalizar essa conversa sobre essa situação dos oficiais de justiça, quero registrar que a produção do Jornal Alerta Geral também procurou a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mas até essa madrugada não houve qualquer resposta da presidência do Tribunal de Justiça sobre essas ponderações feitas pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça.